Na última aula, falando a respeito da história do Brasil, na nossa última aula nós falamos do governo Dutra, certo? A questão do governo Dutra logo após o governo Getúlio Vargas. Logo após o governo de Getúlio Vargas, nós falamos a respeito do governo Dutra. Só para dar uma passadinha a respeito daquilo que nós vimos a aula passada. Nós falamos que Getúlio Vargas, pressionado pelos Estados Unidos, pressionado pelas elites, até mesmo por alguns grupos militares, ele deixa o poder em 1945. E em 1946, com o apoio do PSD, mais o apoio do PTB, nós temos a eleição do general Eurico Gaspar Dutra sob o comando da presidência da República do Brasil. Nós falamos que em 1946 foi instituída uma nova Constituição, tá? Eliminando a chamada Constituição de Getúlio Vargas, ou eliminando a chamada Constituição do Estado Novo. Então, a partir de 46, nós temos mudanças na estrutura política do Brasil. E importante lembrar sempre, a partir de 1945, mais precisamente 1946, nós temos a ideologia da bipolaridade, ou seja, de um lado, o capitalismo comandado pela potência norte-americana, ou Estados Unidos, e, do outro lado, a potência socialista comandada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou comumente chamada de União Soviética. E, dentro do governo Eurico Gaspar Dutra, nós temos um chamado alinhamento com os Estados Unidos. Então, aqui, alinhamento internacional nos Estados Unidos dentro da Guerra Fria, dentro do início da Guerra Fria. Então, ou você se aliava aos Estados Unidos ou você se aliava à União Soviética. Getúlio Vargas era nacionalista, muito importante isso. Getúlio Vargas, ele era nacionalista, então ele não tinha uma certa aproximação política muito, apesar de que a nossa economia tinha relações com os Estados Unidos, mas a política de Vargas era chamada de nacionalista. A política, a partir do governo Eurico Gaspar Dutra, nós temos a política internacionalista, onde nós passamos a estabelecer relações estreitas com os Estados Unidos. E vamos adotar, a partir de 1946, a partir de Eurico Gaspar Dutra, nós vamos adotar o que nós vamos chamar de liberalismo econômico, tá? E as ideias desse liberalismo econômico estão justamente no entreguismo, ou seja, entregar a nossa economia para o alinhamento com a economia norte-americana, ou seja, liberalismo econômico auxiliava gradativamente mais os Estados Unidos do que propriamente a estrutura nacional. Então, nós falamos assim, que graças a essa visão liberal, a essa visão do liberalismo econômico, da relação estreita da economia do Brasil com a economia dos Estados Unidos, nós passamos a sofrer as consequências. Quais eram as consequências? Primeiro que Estados Unidos mais exportava do que importava. Segundo, o Brasil passou mais a importar do que exportar. Isso significa que nós passamos a privilegiar a indústria externa em detrimento da indústria interna, ou seja, nós mais comprávamos do que vendíamos. Então, houve um esgotamento das reservas financeiras, nós falamos da retração da indústria nacional, ou seja, muitas fábricas começaram a fechar porque a nossa economia estava atrelada à economia norte-americana, tá? Houve um endividamento e um arroxo salarial. Eu dava como exemplo do arroxo salarial a seguinte informação. No início do ano,
o seu salário era suficiente para comprar, vamos colocar aí, 10 cestas básicas. No final do ano, o seu salário era suficiente para comprar cerca de 4 cestas básicas. Isso quer dizer um arroxo salarial. O seu salário, ele passa a ter um processo de desvalorização econômica. E aí, é claro que não podia faltar um certo descontentamento da classe trabalhadora. Soluções para tentar resolver os problemas da questão industrial no Brasil. Primeiro, intervencionismo estatal na economia, na política, no comércio e tudo mais. E segundo, criação do plano SALT. Por favor, falou Eurico Gaspar Dutra, os exercícios vão falar do plano SALT, ou seja, saúde, alimentação, transporte e energia. Muita atenção a respeito dessa. Então, investir em saúde, desenvolver a produção de alimentos, desenvolver estradas para o transporte desses alimentos e energia, ou seja, geração de energia para todo o Brasil. Então, saúde, alimentação, transporte e energia, tá? Muita gente fala saúde, transporte, saúde, alimentação, transporte e educação. Na verdade, a educação não foi uma preocupação direta do governo de Eurico Gaspar Dutra. Vem a partir da segunda era Vargas, vem a partir de JK, os primeiros grandes investimentos, basicamente, dentro da estrutura educacional. Então, o plano SALT fracassou, porque o lema governar era abrir estradas, mas para abrir estradas, eu preciso de recurso. E o Brasil estava basicamente endividado e os países credores não queriam liberar novos empréstimos, novos financiamentos para a construção de rodovias e tudo mais. Eu até falava para vocês, quem for a São Paulo, existe a rodovia Dutra, tá? A Via Dutra, uma das mais conhecidas dentro da estrutura do transporte do Brasil. Então, este foi o elemento do governo Eurico Gaspar Dutra. Só que, em 1950, haveria a escolha de um novo presidente para a República do Brasil. Aí o que acontece? Getúlio Vargas era o melhor candidato para a presidência da República. Os outros candidatos perdiam longe para Getúlio Vargas. E lembre-se sempre, quando Getúlio Vargas sai da presidência no final de 1945, ele é eleito senador pelo estado de São Paulo e senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Olha só, primeira vez na história que um político é eleito senador por 2 estados. E ele fica lá no Rio Grande do Sul, na sua fazenda São Borja, descansando dos trâmites políticos. E ele retorna em 1951. Só que tem um problema muito sério. A década de 50, uma década recheada de transformações na economia, na política, no internacionalismo. Nós temos a condição de Estados Unidos, União Soviética, da bipolarização. Nós temos a questão do desenvolvimento do liberalismo econômico norte-americano. Então, há uma situação muito preocupante. E ainda o Brasil estava passando por crise financeira, tá? Uma inflação, o Brasil estava passando por falta de recursos, o Brasil estava passando por uma condição importantíssima, que era as transformações no setor industrial. Mas para atender todas essas transformações, eu preciso de recurso, eu vou precisar de dinheiro. E onde retirar dinheiro? De onde Getúlio Vargas ia conseguir dinheiro? Essa era uma grande preocupação do seu governo. Então, ele retorna sobre a aliança entre o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Socialista Paulista, os indivíduos que vão estabelecer as ideias, as teses de Getúlio Vargas para o âmbito do desenvolvimento da política nacional. Só que muito
Cuidado, numa época onde eu tenho a bipolarização, numa época onde eu tenho a questão do socialismo sendo instituído nos países no mundo, associar a um partido de classe trabalhadora era um perigo para qualquer político, principalmente no Brasil. Então, nós temos a aliança entre o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Socialista Paulista, certo? PSP. Então, dentro desse grupo surge a estrutura do pensamento de Getúlio Vargas. E não se esqueçam, nesta época, na América Latina, década de 40, 50 e 60, nós temos o grande período chamado de populismo, o governo populista. E nós salientamos que Getúlio Vargas é considerado o presidente mais populista da história do Brasil, superado somente pelo Luiz Inácio da Silva, tá? Mas a estrutura do presidente Getúlio Vargas permanecia assim praticamente forte, firme no cenário político nacional. Então, a estrutura do Brasil, a realidade do Brasil era de crise, inflação e falta de recursos. Portanto, o Brasil estava afundado numa crise econômica sem precedentes, tá? E essa crise econômica gerou também uma chamada crise política, uma chamada crise ideológica, e os partidos políticos se digladiavam no poder para poder estabelecer um certo controle da presidência da República, um certo controle da estrutura política do Brasil. Em meio a essa crise, começam algumas greves em diversos setores da indústria, em diversos setores da economia nacional, e pressões de oposicionistas, pressão de indivíduos que eram contrários a Getúlio Vargas. Veja bem, Getúlio Vargas mal tinha retornado à presidência da República e já existiam oposicionistas em relação ao seu governo. Então, grave bem essa informação que vamos colocar agora. Em todo o governo, sempre há situação e oposição. Muitas vezes, a oposição mal deixa o partido de situação trabalhar e começa já a sua oposição. Então, existem muitos casos evidentes, como, por exemplo, no governo José Sarney, no governo Collor, no governo Itamar, no governo Lula, no governo Dilma, no governo Michel Temer, no governo Jair Bolsonaro, sempre a oposição se demonstra veementemente contra a estrutura do governo. Por quê? Eles não estão no poder. Então, se você estabelece uma ideia, como aconteceu em alguns governos do Brasil, de você chegar à presidência e você pode calar a oposição dando cargos políticos para a oposição. Olha que maravilha, os ministérios, dando algumas secretarias aos partidos de oposição, que você vai anular basicamente a oposição. Só que neste período, Getúlio Vargas mal havia retornado e ele começa a sofrer a pressão da oposição. Mas por que uma pressão da oposição se Getúlio Vargas mal tinha retornado? É porque Getúlio Vargas já tinha ficado no poder de 30 a 1945. Então, os políticos que estavam ainda na estrutura da política do Brasil já conheciam o governo de Getúlio Vargas. E quando Getúlio Vargas chega no poder, há o processo da criação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, chamado BNDE, tá? Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. O objetivo básico, o objetivo fundamental do BNDE era investimentos nas indústrias nacionais. Getúlio Vargas começa novamente a sua política nacionalista.
Se você se lembre, na aula que a gente falava do primeiro governo de Getúlio Vargas, tá? Nós falamos do nacionalismo econômico de Getúlio Vargas. Tudo bem, eu tenho uma aliança econômica com os Estados Unidos, mas empresas podem se instalar nos Estados Unidos, no Brasil, só que toda e qualquer empresa estrangeira que se instalasse no Brasil deveria deixar parte de lucro dentro do território brasileiro. Como assim? Investindo em saúde, investindo em educação, investindo em segurança, investindo em qualquer condição social dentro do Brasil. Ou seja, era a chamada lei de remessa dos lucros. Só que haviam muitos empresários, tá? Norte-americanos, muitos empresários ainda, tá? Ainda empresários brasileiros que tinham uma ideia diferente, que independente se a empresa era de origem norte-americana, o capital poderia voltar todo para a empresa porque desenvolveria o meu capital interno. Então, existem duas vertentes de caráter fundamental no segundo governo Vargas. Os adeptos do nacionalismo, olha na projeção, os adeptos do nacionalismo e os adeptos do liberalismo. Os adeptos do liberalismo, eles eram chamados de entreguistas, porque queriam estabelecer uma economia voltada diretamente para o liberalismo norte-americano. Queria causar, segundo Getúlio Vargas, consequências seríssimas para a indústria nacional. Então, a questão do nacionalismo econômico, estudantes, sindicalistas, PTB e comunistas, como, por exemplo, Vargas vai criar em 1953 a Companhia Brasileira de Extração de Petróleo, comumente chamada de Petrobras. Surge a campanha, então, o petróleo é nosso, como um dos maiores símbolos do nacionalismo econômico do Brasil. A campanha O Petróleo é Nosso era para simbolizar que a indústria nacional ela vai ser amparada pelo governo brasileiro. Se a indústria for nacional, haverá subsídios do capital do petróleo destinado à produção industrial e não entregar o nosso petróleo e não entregar a nossa economia de bandeja para o capital norte-americano. Do outro lado, nós temos a chamada União Democrática Nacional, ou UDN. Eram empresários ligados aos Estados Unidos, é claro, tá? Setores das Forças Armadas, tá? ESG significa Escola Superior de Guerra, e dos meios de comunicação, Globo, Folha de São Paulo, o Estadão, etc. E nós falamos a aula passada e nós falamos que não é uma condição de oposição, uma questão de ideologia, nem nada, mas a Rede Globo sempre esteve ligada ao capital norte-americano, tá? A família Marinho sempre teve uma ligação com a economia norte-americana, portanto, eles formaram uma certa oposição a Getúlio Vargas. Por favor, não é ideologia do professor, não é ideologia de história, tá? A família Marinho, a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão sempre estiveram ligadas ao capital norte-americano, sempre estiveram ligadas à economia dos Estados Unidos, principalmente nesse período de Guerra Fria, de bipolarização, onde nós temos a união dessas empresas, a união desses meios de comunicação voltado diretamente como sendo oposição ao governo de Getúlio Vargas. Mas, mesmo assim, Getúlio Vargas está no poder. Se Getúlio Vargas está no poder, ficaria difícil que essas empresas, ficaria difícil que essas instituições entregassem a nossa economia de bandeja ao capital norte-americano. E, a partir daí, começa uma pressão muito grande sobre Getúlio Vargas. A pressão era estabelecer um alinhamento político e principalmente econômico com os Estados Unidos. Então, aí nós temos a expressão o petróleo é nosso, e a Petrobras também, em defesa do monopólio estatal do petróleo contra os contratos de
de proteção da economia internacional. Então, essas imagens foram vinculadas na década de 50 a respeito da estrutura do desenvolvimento econômico e nacional, tá ok? Aí o seguinte, em 1953, nós falamos da criação da Petrobras, Companhia Brasileira de Extração de Petróleo, tá? E também em 1953 nós temos a criação da Companhia Energética do Brasil, chamada de Eletrobras. Na verdade é o seguinte, boa parte das empresas criadas por Getúlio Vargas vão receber o nome de Brás, Petrobras, Telebrás, Eletrobras, Alubras e assim sucessivamente. Então, fica fácil de você identificar algumas empresas estatais que foram criadas por Getúlio Vargas. Exceção a Companhia Vale do Rio Doce, tá ok? A Companhia Vale do Rio Doce é companhia de extração de minérios, seja de ferro, seja manganês, seja de qualquer outro tipo de minério encontrado. A Companhia Vale do Rio Doce, que foi privatizada, muitas dessas empresas foram privatizadas a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. A Petrobras continua uma empresa nacional, tá? A grande parte das ações da Petrobras pertencem ao governo brasileiro. Boa parte já foi dividida, já foi vendida, já foi leiloada, como a questão do pré-sal. Em geografia, eu não vou entrar na área do professor de geografia, mas em geografia talvez vocês tenham visto algo a respeito do pré-sal. E essa condição ligada diretamente à extração do petróleo no Brasil, chamou a atenção dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma leve, então vou falar assim, uma leve tendência em estabelecer a dominação econômica sobre o território do mundo. Tá? Onde tem petróleo, ela tem uma certa influência dentro da região. É por isso que o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, batia de frente com os Estados Unidos, porque a Venezuela é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. Da América Latina, é uma das maiores, para não falar a maior, uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, que não quis entregar a extração do petróleo para os Estados Unidos. Só um pouquinho, vou tomar uma água. Certo? E aí tem um outro problema dentro do Brasil, dentro da estrutura social do Brasil, que Getúlio Vargas precisava resolver. A questão do trabalhador. Getúlio Vargas sempre esteve uma política voltada para o trabalhador. Então, a partir de 1952, ele começa a rever as chamadas concretizações das leis trabalhistas, e ele começa a rever diversas situações da classe trabalhadora presente no Brasil. E, a respeito dessa situação, ele vai se preocupar primeiro com a questão da crise do salário que os trabalhadores estavam passando. Como nós já falamos agora há pouco no governo de Dutra, que havia uma grande desvalorização, um arroxo salarial. E, a partir daí, Getúlio Vargas começou a ficar preocupado. Tá? Em 1954, em maio de 1954, o ministro do Trabalho e Emprego e Previdência Social era o chamado João Goulart, tá? O vulgo, ou apelidado de Jango. Tá? O João Goulart, ele como chefe do Ministério do Trabalho, da Economia, da Indústria e Comércio, tá? Ele desenvolve uma ação que vai prejudicar não basicamente prejudicar. Ele desenvolve uma ação que vai tirar o sono dos burgueses, que vai tirar o sono dos patrões. Então, um aumento de 100% para o salário mínimo foi decretado em maio de 1954. Vejam só, vamos falar dos dias de hoje. Suponhamos, eu não lembro adequadamente, corretamente, quanto é o valor, mas, se eu não me engano, R$ 1.045 está o salário mínimo.
tá? Hoje estamos em abril, amanhã estamos em maio. Em maio, o salário passou de R$ 1.045 para R$ 2.090. Então, houve um aumento, assim, considerado pela estrutura burguesa do Brasil, foi absurdo, dar 100% de aumento para a classe trabalhadora. Então, há uma oposição generalizada dentro do governo Getúlio Vargas. A classe burguesa, tá? A classe burguesa, a classe política da oposição de Getúlio Vargas vão estabelecer uma pressão sobre o próprio Getúlio Vargas. Então, a imprensa começa a fazer pressão, a classe burguesa começa a pressionar Getúlio Vargas, a classe política começa a pressionar Getúlio Vargas. Então, ele se vê pressionado de todos os lados. Em todas as situações, Getúlio Vargas passa a sofrer pressão da estrutura dentro do seu governo. Então, dizemos assim, tá ok? Assim. Cadê? Deixa eu achar aqui. Achei. Diz assim, a página 130 diz assim, desde a sua criação, a Petrobras divide opiniões acerca dos critérios para se garantir o desenvolvimento econômico do país. De um lado, são aqueles que atribuem à empresa valores como a emancipação, garantindo, assim, a soberania nacional. De outro lado, existem aqueles que defendem a completa privatização das suas empresas. Em relação a isso tudo, o governo de Getúlio Vargas trouxe alguns desafios, diz assim, os desafios de Vargas também afetaram suas relações da classe trabalhadora em 53, uma vez que houve um aumento do custo de vida e praticamente dobrou de 43 a 51. Os partidos políticos ligados à causa dos trabalhadores, o PCB e o PTB, passaram a pressionar o governo para elevar o salário mínimo e criar novas formas de articulação sindical. Então, até mesmo a classe trabalhadora estava pressionando Vargas. Então, nós temos a classe trabalhadora, a classe burguesa, tá? Nós temos a classe dos políticos que eram contra Vargas, a classe dos meios de comunicação pressionando Getúlio Vargas. Então, em março de 53, uma iniciativa dos trabalhadores de tecelagem de abertura chamada Greve dos 300 mil, tá? Aí, a paralisação durou quase um mês e foi bem sucedida em vários aspectos, entre eles o reajuste salarial e reajuste salarial e aumentando a pressão sobre o governo Vargas, que acabou nomeando o deputado federal João Goulart, do PTB, como novo ministro do Trabalho. Então, diz assim, João Goulart, que em janeiro de 54 rendeu-se às pressões políticas e sociais por um aumento salarial, tá? Aumentos salariais, concedendo um reajuste de 100% e contrariando a classe empresarial que propunha 42%. Então, de 42%, ele deu um aumento de 100%. A iniciativa encontrou fortes resistências na imprensa brasileira e Jango, como era conhecido João Goulart, se viu forçado a renunciar. Jango, então, ele renuncia o cargo de Ministério do Trabalho, mas o reajuste estava estabelecido. Vargas manteve o reajuste e o salário mínimo foi decretado no Dia do Trabalhador, em 1º de maio de 1954. Então, Getúlio Vargas estava sofrendo pressões, muitas pressões de todos os lados, inclusive da classe trabalhadora, tá? Inclusive da classe trabalhadora. E, mediante essas situações, ficava praticamente impossível estabelecer um governo, estabelecer uma relação política adequada. Então, ele vai receber críticas generalizadas da oposição e ainda nós temos o chamado Manifesto dos Coronéis, tá ok? Por que o Manifesto dos Coronéis? Os coronéis
do Exército Brasileiro, tá? Os coronéis da Força Aérea e tudo mais, eles vão montar um grupo de oposição a Getúlio Vargas. E está vendo essa foto aqui? Você tem essa mesma foto na página 131. Essa foto mostra esse sujeito chamado de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era o principal inimigo da imprensa de Getúlio Vargas, ou seja, o principal indivíduo que fazia oposição a Getúlio Vargas era chamado Carlos Lacerda. Então, nós temos assim, as tensões políticas daquele momento eram de tal ordem que Carlos Lacerda sofreu várias ameaças e atentado e passou a contar com os oficiais da aeronáutica como auxiliares voluntários da sua guarda pessoal. Diante desse cenário, em 5 de agosto de 1954, ao retornar de uma palestra do colégio particular da capital carioca, ele e sua escolta foram recebidos a balas no portão do seu prédio na rua Toneleiros, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ao tentar defender Lacerda, o major Rubens Vaz acabou sendo morto. Então, a questão foi mais ou menos assim, tá? Carlos Lacerda noticiava informações contra Getúlio Vargas, noticiava diversas oposições à ideia de Getúlio Vargas. Então, o que vai acontecer? A partir daí, Getúlio Vargas pede para a sua guarda pessoal a seguinte informação: esse Carlos Lacerda está falando demais, nós precisamos fazer alguma coisa. Aí, o chefe pessoal da proteção de Vargas, tá? O chefe pessoal da segurança de Vargas, e ele vai organizar o chamado atentado da Rua Toneleiros. Aí nós começamos assim, a República do Galeão. O que é a República do Galeão, tá? O Galeão no Rio de Janeiro. Então, a República do Galeão significa a seguinte ideia, que Getúlio Vargas só sairia do Palácio do Catete morto. Então, essa era a informação. Aí vem as pressões para que Getúlio Vargas renuncie. Então, pega, por favor, a página 131, o primeiro parágrafo depois dessa foto de Carlos Lacerda. Diz assim: o episódio do atentado à Rua Toneleiros, tá, aglutinou várias forças anti-Vargas e em nome da renúncia do presidente. Os militares estavam bastante descontentes com a morte do Major Vaz e boa parte da imprensa, e por sua vez, a interpretava as circunstâncias como uma ocasião para um novo golpe de Getúlio Vargas. Novamente, Lacerda se valeu de seu jornal para sentenciar: perante Deus, acuso um só homem pelo responsável como perante Deus, acuso um só homem como responsável por esse crime. Esse homem chama-se Getúlio Vargas. Então, ele vai acusar publicamente Getúlio Vargas de ser o responsável pelo atentado ao qual ele sofreu. Ao longo do mês de agosto, o presidente reuniu no seu gabinete e, junto, decidiram que ele se licenciaria do cargo até a conclusão das investigações. Mas, na manhã do dia 24, teria chegado a notícia que as Forças Armadas exigiam a renúncia do presidente, ao que Vargas teria respondido com tal sentença: só sairei do catete morto. Horas depois, Getúlio Vargas foi encontrado sem vida no seu quarto, com um tiro no peito, junto com uma carta-testamento. Nos dizeres da carta-testamento, diz basicamente assim: eu saio da vida para entrar na história. O suicídio de Vargas chocou o país e calou a grande imprensa, sendo capaz de unir diferentes setores da sociedade. Estima-se que o seu cortejo fúnebre no Rio de Janeiro tenha sido acompanhado por cerca de 70 mil pessoas
foram ao velório, foram ao cortejo fúnebre de Getúlio Vargas. Mesmo após a morte de Getúlio, o varguismo permaneceu com toda a força política determinante na vida pública brasileira até o golpe militar de 1964. Por favor, na página 132, nós temos a chamada Carta Testamento de Getúlio Vargas. Ele nasce em 1882 e falece com o seu suicídio em 1954. Com calma, com atenção, você pode depois, se você tiver a curiosidade para isso, você pode depois analisar os escritos da chamada Carta Testamento de Getúlio Vargas, escrita por Getúlio Vargas no período a qual ele estabelece o seu suicídio, tá ok? Então, essas ideias estão diretamente ligadas ao desenvolvimento do governo, do segundo governo Getúlio Vargas, tá ok? Aqui eu tenho, basicamente, fotos a respeito do velório de Getúlio Vargas, a população que chorava, muitas pessoas levavam cartazes, fotos de Getúlio Vargas como um grande defensor da sociedade, certo? Então, nós temos essa situação. Aqui, a foto do cortejo, você tem essa foto do cortejo também no vosso livro-texto. E temos a arma que, supostamente, Getúlio Vargas cometeu o seu suicídio, tá ok? Ainda até hoje, existem muitas teorias da conspiração, dizendo assim, a respeito da morte de Getúlio Vargas, porque algumas informações, como, por exemplo, se eu quero me matar, eu não vou dar um tiro no peito, eu posso dar o tiro em outros lugares, porque um tiro no peito, o impulso da arma pode fazer com que o tiro não saia perfeito, então pode apenas me ferir e não me matar. Então, essa é a ideia fundamental. Mas a questão é a seguinte: o mandato de Getúlio Vargas chega ao fim com o seu suicídio em 1954. Aí, para substituir Getúlio Vargas, nós temos duas situações importantes, tá ok? Duas situações importantes. Primeiro que o vice-presidente de Getúlio Vargas era chamado de Café Filho, tá? O Café Filho, quando Getúlio Vargas faleceu, ele deveria assumir a presidência do Brasil, mas ele pede afastamento por motivo de doença crônica no coração. Então, aqui, Café Filho estabelece uma aproximação maior com a União Democrática Nacional, eram os grupos políticos de caráter aliancista com os Estados Unidos, e a SUMOC, Facilidade das Importações para as Empresas Estrangeiras. O que foi a SUMOC 113? Foi, na verdade, como se fosse uma medida provisória criada pelo presidente para facilitar as importações. O que Getúlio Vargas fez o contrário. Getúlio Vargas dificultava as importações e privilegiava as exportações. Com o governo de Café Filho, que na verdade vai ser alguns meses, Café Filho ele vai assinar a SUMOC, o acordo de importações do capital brasileiro, tá? Para as empresas estrangeiras, tá? Facilidade de importações. E depois, com a saída de Café Filho, nós temos o início do governo de Carlos Luz. Ele foi presidente da República também provisório, tá? Que ele sofre uma tentativa de golpe, onde o golpe vai ser impedido pelo Marechal Teixeira Lott. Um pouco mais à frente, nós vamos falar novamente do Marechal Teixeira Lott, porque em toda a história política do Brasil, nós temos a influência, nós temos a presença de grupos militares, nós temos a presença de indivíduos da ala militar que vão estabelecer o propósito acerca das relações desses indivíduos, certo? Então, a próxima aula nós vamos começar basicamente o que vai ser chamado de
Temos mais 2 capítulos para terminar. Vai dar certinho. Até o fim do mês a gente termina para a gente começar o 4º bimestre certinho no livro 2B. 2B? 2B, certo? Então, as ideias são fundamentais, porque aí depois do Café Filho, nós temos a presidência do Carlos Lutz. Ele tenta dar o golpe, é impedido pelo Marechal Teixeira Lott. Na sequência, como o Carlos Lutz é afastado, vai assumir a presidência do Brasil, o então presidente do Senado, Nereu Ramos, que vai completar o mandato até o final do governo, que é basicamente 1956, certo? E para a nossa próxima aula, para a nossa próxima abordagem, nós vamos falar do presidente desenvolvimentista, ou Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mas isso é uma outra abordagem, isso é uma outra ideia a respeito da política do Brasil. Ufa, cansei, viu? Nossa Senhora, a gente fala, esse negócio não termina e ainda nós temos assim uma expressão voltada diretamente para o cansaço, certo? Então, essas são as informações a respeito da segunda era Vargas e o governo Eurico Gaspar Dutra. Próxima aula, a gente entra no governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então, por favor, já que nós terminamos e ainda nós temos algum tempo, vamos fazer os exercícios da página 135. Por favor, peguem o livro 2A, exercícios da página 135, tá ok? Para a gente poder fazer as atividades, para a gente poder estudar um pouco mais. Deixa eu pegar o meu lápis aqui, pega meu lápis aqui, eu pego o meu lápis aqui, você pega seu material de anotação aí, certo? Exercício 135 é a página, exercício número 1, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Diz assim: voltei nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais. Quis criar liberdade nacional na potencialização de que riquezas através da Petrobras, mal ela começa a funcionar. A onda de agitação que se avoluma. A Eletrobras foi uma obstaculada e o desespero, até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Esse trecho é um trecho da chamada Carta Testamento de Getúlio Vargas. O segundo trecho diz assim: o Estado começou a ser transformado para tornar-se mais eficiente, evitar o desperdício e prestar serviços de melhor qualidade à população. Fui escolhido pelo povo para continuar construindo uma economia estável, moderna, aberta, competitiva, para prosseguir com firmeza na privatização, para apoiar os que produzem e geram empregos, e assim recolocar o país na trajetória de um crescimento sustentável e com melhor distribuição das riquezas entre os brasileiros. Este é o trecho do Fernando Henrique Cardoso. Então, nós temos 2 trechos que se opõem. O trecho de Getúlio Vargas, numa fala nacionalista, e o trecho de Fernando Henrique Cardoso, numa fala de privatizações das empresas, privatização da economia brasileira. Diz assim: os pronunciamentos de Getúlio Vargas, no primeiro texto, e Fernando Henrique Cardoso, no segundo texto, foram proferidos em momentos históricos diferentes, isso nós sabemos. Contudo, os 2 governos têm em comum o fato de sentirem-se pressionados pelas forças democráticas, não necessariamente. B, obterem o apoio em massa dos trabalhadores para a implementação de suas políticas, de suas respectivas políticas estatais, não necessariamente porque não foi apoio em massa.
Sofreram campanhas contrárias e as suas ações políticas, lideradas por movimentos nacionais, como apoio clandestino a grupos internacionais, não havia apoio clandestino, tá? Diferem-se ou referirem-se, perdão, ao apoio popular para legitimar suas ações, uma vez que chegaram ao poder através do voto direto. Tá certo? Getúlio Vargas foi eleito pelo voto direto em 1950, 51 ele chega à presidência da República e em 1994 1994, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, certo? Eleito pelo voto direto. Portanto, marca a alternativa letra D, de professor Docinho. Marca aí, por favor. Fundação Getúlio Vargas. Quem for prestar prova de vestibular na Fundação Getúlio Vargas, é impossível não cair questão de Getúlio Vargas, porque a própria fundação leva o nome do ex-presidente da República do Brasil. Então, a gestão do presidente Eurico Gaspar Dutra foi marcada pela adoção de medidas que visavam modernizar as instituições políticas administrativas e, em outras mudanças, pode ser destacada. Aí, só porque eu falei, cobra uma questão sobre o Eurico Gaspar Dutra. Diz assim, letra A aprovação de uma nova Constituição que, embora seguisse os princípios liberais e democráticos, mantinha a proibição do voto das mulheres. Joga fora. Letra B. A aproximação com a União Soviética também não, foi uma aproximação com os Estados Unidos. Letra C, extinção do corporativismo com a regulamentação das centrais sindicais livres da tutela do Estado, também não. Implementação de um plano de metas, nós falamos disso, o plano SALT, que visava atender às necessidades da industrialização e o abastecimento doméstico. Tá certo, o plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. Recusa da participação na Organização dos Estados Americanos por considerá-la um instrumento de consolidação da hegemonia norte-americana. Desculpa. Recusa da participação da participação na Organização dos Estados Americanos por considerá-la uma instituição, um instrumento de consolidação da hegemonia norte-americana na América Latina. Joga fora a alternativa E, porque houve uma aproximação com as relações da economia, da produção norte-americana, e não houve nenhuma rechação, ou nenhuma oposição a essa ideia, certo? Joga fora, a gente fica com exercício letra D de docinho. Exercício 3, Mackenzie, São Paulo, Universidade Luterana de São Paulo. O governo Eurico Gaspar Dutra foi influenciado pelos acontecimentos internacionais que marcaram o pós-guerra. A política econômica adotada em seu governo tinha como principal objetivo. Sempre importante lembrar que a política no pós-guerra era a questão da bipolarização, que nós já sabemos, que nós já estamos carecas de saber, certo? Então, a política internacional era a bipolarização. No campo da economia, era a questão do liberalismo econômico, principalmente voltada para as ações da economia norte-americana. Então, vamos lá. O principal objetivo era o aumento da intervenção do Estado? Não estamos falando de intervenção do Estado, não é Getúlio Vargas, é Eurico Gaspar Dutra. Portanto, não há intervenção do Estado, e sim um liberalismo político, um liberalismo econômico. Joga fora a letra A. Letra B, manutenção de uma política de confisco para combater a inflação, entretanto, não prejudicou ajustes salariais dos trabalhadores. Não, joga fora. Não houve essa ideia de política de confiscos, nem a situação que não prejudicou. Prejudicou, e sim, a classe trabalhadora, e nós vimos isso. Letra C.
liberalização do câmbio, aumento das importações de produtos supérfluos, sem adotar uma política de seleção nas importações. Então, pode ser a letra C, tá ok? Pode ser a letra C, porque nós temos realmente uma liberalização da economia, uma liberalização do câmbio em relação à estrutura econômica. Então, ou a gente coloca a letra D. A adoção de uma política, uma velha política liberal e nacionalista não era nacionalista. Então, joga fora a partir daí. A política de Vargas não era uma política nacionalista. Letra E. A manutenção das condições favoráveis ao acúmulo de capital por meio de uma política social democrática nacionalista. Não, joga fora D, joga fora E, porque o governo de Dutra não era nacionalista, era liberal e entreguista, certo? Exercício 3, resposta letra C. Tá? E exercício 4, Universidade Federal de Minas Gerais. Mais uma para a gente poder salientar. O segundo governo Vargas caracterizou-se por forte orientação nacionalista. Entre as iniciativas que marcaram esse período, destaca-se a criação da Petróleo Brasileiro S.A., ou chamada Petrobras, mediante a Lei 2004, aprovada pelo Congresso em 3 de outubro de 1953. É correto afirmar que essa lei, letra A, deu origem à campanha O Petróleo é Nosso, o que reforçou o sentimento nacionalista entre os brasileiros e fez crescer o apoio a Vargas? Necessariamente não. Ela não deu origem ao Petróleo é Nosso. A lei não deu origem ao Petróleo é Nosso. A origem do lema O Petróleo é Nosso vem a partir do momento que o Getúlio Vargas começa a sua defesa da política nacionalista. Então, joga fora letra A. Letra B. Foi o estopim para a crise política que levou ao suicídio. Não foi o estopim. Foi uma das causas, mas não foi o estopim. O estopim foi a pressão exercida pela imprensa sobre Getúlio Vargas. Então, joga fora. Letra C. Motivou a crítica por parte do escritor paulista Monteiro Lobato à criação da empresa estatal do petróleo. Então, não motivou nenhuma oposição de Monteiro Lobato em relação à crítica da Petrobras. Muito contrário, alguns viam com bons olhos o desenvolvimento da Petrobras. Sobrou, então, a letra D, diz assim: teve como eixo a imposição do monopólio estatal sobre a produção do petróleo, considerando a condição necessária para a soberania nacional. Então, resposta correta, letra D de docinho. Eu acho que eu estou com diabetes, estou falando muito em doce. Então, letra D de dado, certo? Exercício número 4 feito. A gente pula o exercício número 5, a resposta é a letra B. Pulo o exercício número 5 porque é muito extenso, tá ok? É muito extenso, então vai ficar um pouco enfadonho e cansativo para a gente fazer. Pega o exercício de número 6. Diz assim: das afirmativas a seguir, assinale o que se caracteriza como causa estrutural da crise do poder em agosto em 54, que culmina no suicídio de Getúlio Vargas. Qual foi o estopim ligado diretamente ao suicídio de Getúlio Vargas? Então, letra A, a crise de 1954, que expressou as contradições do modelo político paulista e que se afloravam em choque de interesses entre as classes populares e o conjunto da burguesia no bloco do poder. Opa, e então pode ser a letra A. Marca aí por enquanto. Letra B, a denúncia de João Neves Fontoura, ex-ministro da Justiça de Vargas, afirmando possuir provas que Vargas tinha mantendo entendimentos com a formação do Pacto Argentina, Brasil e Chile para enfrentar os Estados Unidos. Olha só, como se a Argentina
Brasil e Chile, quisessem montar um grande exército para combater os Estados Unidos, onde há uma possibilidade de desenvolvimento dessa. Joga fora. Letra C, o discurso de Vargas em 1º de maio, na qual teria dito aos trabalhadores: hoje vocês estão com o governo, amanhã vocês serão o governo. Não, Getúlio Vargas, ele profere essa ideia, mas não foi a base do desenvolvimento para a estrutura do estopim do seu suicídio. Então, diz assim: o Manifesto à Nação, lançado pela UDN, no qual se denunciava supostas atividades subversivas do ministro do Trabalho de Vargas, João Goulart. Joga fora também, não houve divulgação de nenhuma ação. Ou, letra E, decreto de Getúlio Vargas que reajusta em 100% o valor do salário mínimo. Aconteceu essa situação, mas não foi a causa imediata que levou ao suicídio de Vargas. Portanto, a crise de 54 expressou contradições no modelo político populista e que fez aflorar o choque de interesses entre as classes populares e o conjunto da burguesia no bloco do poder. Então, a burguesia, nesse caso citado, está ligada diretamente também à estrutura da ordem da imprensa nacional, certo? Exercício certo tem uma charge aí para a gente poder analisar. Exercício 7 diz assim: Congresso de Defesa do Petróleo, 21 a 23 de abril de 1955, Rio de Janeiro. O petróleo é nosso. Liga da Emancipação Nacional, Rua Álvaro Alvim, 21 de 5 de 1955 a 1957. Aqui é o número, tá? De 1505 a 1507. É o número da... É uma classificação aqui que eu não estou entendendo, mas deixa de lado. O importante é a gente lembrar que há o Congresso de Defesa do Petróleo em abril de 1955, no Rio de Janeiro. A imagem acima diz respeito à campanha em defesa da nacionalização das riquezas do solo brasileiro e à implementação de uma empresa brasileira para explorar o petróleo no Brasil. Em relação à campanha O Petróleo é Nosso, podemos afirmar que a campanha foi feita no governo do presidente Médici. Não foi feita no governo do presidente Médici, foi feita no governo Getúlio Vargas. Letra B, a campanha foi feita no governo do presidente Getúlio Vargas, que assinou a lei que criou a Petrobras, como empresa responsável pela extração do petróleo. Até aí está tudo certo, vamos ver o restante. A campanha tinha um cunho nacionalista e mobilizou o povo brasileiro para garantir que o petróleo fosse extraído por empresas nacionais. Correto também. Então, a gente marca, por enquanto, a letra B de banana como sendo correta. Letra C, a campanha foi feita no governo João Goulart? Não. Letra D, a campanha foi feita pela UDN? Também não. Foi feita pelo PTB. PTB, tudo bem, Partido dos Trabalhadores, tá? Então, não. E letra E, a campanha foi feita dentro do governo Castelo Branco? Também não. Tá? Então, letra E, letra D e letra A estão incorretas. Joga fora essas alternativas, por favor. Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. Exercício 8. Na década de 1950, o discurso nacionalista ganhou espaço especial a partir do governo de Getúlio Vargas. Neste período, o nacional desenvolvimentismo, letra A, foi marcado pela ambiguidade que deixava dúvidas sobre qual caminho cultural a ser seguido no campo das artes e das literaturas brasileiras? Não, joga fora. Letra B, impediu, em parte, que a estrutura social das cidades modificasse a influência dos valores da cultura exportados da Europa? Não. Lembre-se sempre da Semana da Arte Moderna em 1922, que estabeleceu diretamente, tá, uma nova visão acerca da
cultura brasileira, ou seja, desenvolvendo a ideia de que nós temos talento. Então, joga fora. Letra C também. Letra D. Fazia parte dos projetos do governo e também das discussões culturais na busca dos valores autênticos, característicos do Brasil. Então, pode ser a letra D. Letra E. Representou a repulsa dos setores da elite e também das camadas populares à grande efervescência cultural do movimento concretista. Também não. Portanto, fica como resposta correta a letra D, tá? Letra D de dado ou letra D de doido, como vós quiserem. Tá ok? Então, essa é a resposta do exercício número 8. Passemos adiante, deixamos o exercício 9 e passemos para o exercício 10, tá? A questão do suicídio acerca de Getúlio Vargas. Assim, a questão da Mackenzie de São Paulo. O suicídio foi o último, o supremo e inesperado gesto que surpreendeu a todos e reverteu as tendências, selando o carisma e o mito, ok? Segundo, sobre o episódio ocorrido em 24 de agosto de 1954, a que se refere o texto, podemos afirmar que, letra A, com a morte de Vargas, a sua figura política é esquecida pelas massas populares, joga fora. Até hoje, os mais antigos, os de mais experiência, têm como eu posso dizer, tem um carisma muito grande em relação a Getúlio Vargas. Vem Getúlio Vargas como bons olhos, como um grande presidente da República do Brasil. Letra B. A reação das massas populares inconformadas e A reação das massas populares inconformadas impediu a União Democrática Nacional de se tomar o poder, dando uma sobrevida ao populismo com a eleição de João Goulart para a presidência. Pode ser verdadeira, mas vamos analisar o restante. O isolamento e a indiferença das massas urbanas levaram Vargas a esse desfecho, embora contasse com o total apoio das Forças Armadas, não. A Força Aérea não cedia apoio a Getúlio Vargas devido ao atentado à Rua Toneleiros e o assassinato do Major Vaz. Joga fora, letra C. Na história brasileira, a figura de Getúlio Vargas não é vista como carismática, joga fora. É um presidente de caráter muito carismático dentro da estrutura do Brasil. Tá? Alternativa E. A UDN, a Tribuna da Imprensa e Carlos Lacerda foram grandes beneficiados com o trágico fim do presidente, assumindo a liderança política com o apoio das massas. Não houve apoio das massas para Carlos Lacerda, muito menos para a UDN, que representava a classe burguesa do Brasil. Então, portanto, a resposta adequada à questão é a letra B, de boca. Marca aí a letra B. Exercício 10 é o exercício, a resposta à letra B. Deixa eu pegar aqui, deixa eu tomar mais um pouquinho de água, porque minha garganta está ruim. Bom, hidratado um pouquinho, refrescado a garganta, a gente continua com o exercício número 11. Faltam poucos exercícios. Exercício número 11, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O contexto político que levaria à crise no segundo governo Vargas e ao suicídio do presidente em 24 de agosto de 54 estava relacionado com, letra A, a campanha dos partidos comunistas brasileiros? Não.
nada a ver. A pressão dos sindicalistas pela aprovação da consolidação das leis trabalhistas, não. A consolidação das leis trabalhistas já foi aprovada lá em 1943. Joga fora. A letra C, oposição da população em a criação da Petrobras, não houve oposição à população da criação da Petrobras, então joga fora. Mobilização geral contra o endividamento do governo junto aos estados, joga fora também a letra E, sobrou a letra D, sobrou a letra E. A oposição dos liberais da UDN e de Carlos Lacerda na imprensa foram duas situações claramente evidentes que levaram ao suicídio de Getúlio Vargas. Certo? Uau, o negócio não acaba. A gente tem que fazer esses exercícios e, basicamente, é a essência do nosso contexto geral. Diz assim, a Mackenzie, durante o governo de Getúlio Vargas, 51 a 54, portanto, é o segundo governo de Getúlio Vargas, a política econômica era marcadamente nacionalista, ou seja, Getúlio Vargas ele tinha um caráter de desenvolvimento nacional das empresas brasileiras, impedindo que houvessem as grandes importações indiscriminadas por parte dos setores industriais. Então, a adoção de uma política voltada para os interesses da nação determinou, letra A, choque com os interesses imperialistas, principalmente norte-americanos, já que os países capitalistas, durante a Guerra Fria, se agrupavam sob a direção e de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Então, a resposta é a letra A. Então, bateu de frente com os interesses do capital norte-americano, da burguesia nacional, que era ligada diretamente ao capital internacional. Fundação Universitária para o Vestibular, exercício número 13, diz assim: em 1947, dentro do governo de Eurico Gaspar Dutra, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade no Brasil. Essa decisão se explica basicamente, letra A, pela bipartição do mundo em blocos antagônicos, consequência da Guerra Fria. Então, pode ser essa ideia fundamental. Por que cai na ilegalidade o Partido Comunista? Simples, a partir de Eurico Gaspar Dutra, nós temos um alinhamento com os Estados Unidos. E esse alinhamento com os Estados Unidos impede qualquer possibilidade de alinhamento ou de estrutura socialista, comunista dentro do território, dentro do país. Aí diz assim, letra B, pela linha insurrecional dos comunistas, não. Letra C, por ser o Partido Comunista frágil, não. Letra D, por ser um acordo partidário firmado pela UDN, também não. A UDN basicamente era contra o Partido Comunista no Brasil. E letra E, pelo desejo de acalmar as Forças Armadas, não, ameaçando interromper o jogo democrático. Então, não, a gente fica com a alternativa letra A. 14. Universidade Estadual de Londrina. O processo de redemocratização instaurado no Brasil em 1946, ou seja, saída de Getúlio Vargas, entrada de Eurico Gaspar Dutra, foi ameaçado durante o governo Dutra, em razão de sua política, uma vez que o presidente alinhou-se à União Soviética. Não, nós já sabemos que Dutra alinhou-se aos Estados Unidos, então joga fora a letra A. B, cassou os mandatos de representantes do Partido Trabalhista Brasileiro? Não, não cassou o mandato do PTB. Ele cancelou, basicamente, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Então, joga fora a letra B. Letra C. Perseguiu os integralistas? Não, os integralistas estavam dentro do governo de Getúlio Vargas, então deixa de lado. Letra D, desenvolveu uma política econômica planificada.
por favor, desenvolvimento de economia planificada é uma estrutura do socialismo, do comunismo. Então, o Brasil é capitalista, portanto, não tem nenhuma relação com a economia planificada. Joga fora o exercício letra D, sobrou a letra E. Vamos ver se está certo. Colocou o Partido Comunista na ilegalidade, rompendo, inclusive, relações diplomáticas com a União Soviética. Correto, rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, porque se estabeleceu um dado de alinhamento com os Estados Unidos. Se há um propósito de alinhamento com a estrutura capitalista, eu não posso ter como aliado um país de caráter socialista. Então, joga fora as alternativas A, B, C, D e fica com a alternativa letra E. Mais um exercício para a gente terminar, aí eu já libero a gente para poder ir almoçar, certo? Só o exercício número 15 da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Diz assim, preciso de vós, trabalhadores do Brasil, meus amigos, meus companheiros de uma longa jornada. Preciso de vossa união, preciso que vos organizeis solidamente em sindicatos, preciso que formeis um bloco forte e coeso ao lado do governo. Preciso de vossa união para lutar contra os sabotadores, para que eu não fique prisioneiro dos interesses dos especuladores, dos gananciosos, em prejuízo dos interesses do povo. Considere o segundo governo de Getúlio Vargas, 51-54, e, com base no trecho acima, examine as afirmativas. Vamos lá. Afirmativa 1. Vargas dirige-se aos trabalhadores do Brasil, urbanos e rurais, beneficiários da legislação trabalhista implantada durante o seu primeiro governo. Nós falamos claramente que houve a legislação trabalhista, mas essa legislação trabalhista não chegava até o campo. Ela beneficiava os indivíduos da cidade, do campo não. Então, a afirmativa 1 é falsa. Afirmativa 2. O tom de apelo para que os trabalhadores se unissem ao lado do governo evidencia a busca pelo apoio popular frente à oposição de setores militares e do empresariado brasileiro ligado ao capital internacional. Então, é uma afirmativa verdadeira, tá ok? Aí, assim, afirmativa 3. Sobre a união dos trabalhadores para lutar contra os sabotadores, Vargas está fazendo alusão aos comunistas que pretendiam assumir o poder no Brasil naquela época. Também não está ligado aos comunistas, e sim aos entreguistas do nosso capital nacional, ao capital norte-americano. Joga fora a afirmativa 3. Afirmativa 4. Ainda que se apresente como garantidor dos interesses do povo, defendendo a ampliação da legislação trabalhista, Vargas enfrenta reivindicações dos trabalhadores, então, atingidos pelo alto custo de vida, pela alta do custo de vida. Verdadeiro também. Então, nós temos afirmativas verdadeiras, a afirmativa 2 e a afirmativa 4. Portanto, é a resposta de letra C. Certo? Portanto, é a resposta afirmativa de letra C. Portanto, a gente fecha o capítulo 13. Próxima aula, nós vamos para o nosso capítulo 14, que vai ser bem rapidinho a respeito de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Certo? Eu preciso de que vocês abram vossas webcams para eu saber que vocês ainda estão aí, para saber que não dormiram, para saber que não foram almoçar. Abram, por favor, vossas webcams. Gabriel Salgueiro, eu sei que ele só mostra o teto. Oi, Maria Fernanda, tudo bem com você?
Olá, Oi, Cruz, Isabela, tudo bem? olá. A outra Maria Fernanda, agora a Galvão, tudo bem? Olá para vocês. Cadê a webcam dos demais indivíduos? Estão dormindo, né? A Ana Flávia apareceu agora. Lindo cabelo, Ana Flávia. Tá com uma carinha de sono, mas tudo bem, tá? Aragão, cadê sua câmera? Bruno, cadê Obrigada, sua pronto. câmera? João Davi, cadê sua câmera? Theo, cadê sua câmera? Rebeca, onde está sua câmera? Ana Beatriz, Cauê, Companhia Limitada. André, onde está sua câmera? Esse povo está mandando mensagem. Cauê, estou sem câmera. Tá, Cauê, tudo bem. Eu sei que você está sem câmera, mas tudo bem. Gente, no meu faltam 8 minutos para encerrar a nossa aula. Eu agradeço de coração a presença de vocês aqui. Desejo para todos vocês um bom almoço e um ótimo restante de quarta-feira, tá ok? Um beijo carinhoso, tchau, tchau, um abraço para vocês, tá ok? Tchau, Tchau, Ronei. Ney. Tchau, tchau, bom almoço para todos Falou, Ronei. vocês. Valeu, Bom Theo, almoço. tá Falou, sem Ronei. câmera. Valeu, Cauê. Falou, Ronei. Valeu, Davi. Falou, Ronei. Valeu, Nós. Theo. Tchau, Ronei. Tchau, um abraço, Bia.